O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Incrível quantos inimigos a gente tem de combater quando se toma a decisão de tornar-se santo. São Cláudio de La Colombière. O pensamento da eternidade. Santo Afonso Maria de Ligório. Pensei nos dias antigos, e tive na mente os anos eternos. Salmo 76, versículos 6 a 7. Feliz de quem vive tendo sempre em mira a eternidade, e pensa que em breve o paraíso ou o inferno será a morada de sua alma. Este pensamento infundiu a milhões de mártires a coragem para darem a sua vida por Jesus Cristo. Fez tantos jovens, mesmo príncipes e reis, encerrarem-se nos claustros. Quanto mais eficaz não será, pois, para nos desprender dos miseráveis bens da terra e fazer-nos carregar com paciência as cruzes que Deus nos envia? Quem pensa na eternidade e não se converte a Deus, perdeu ou o juízo ou a fé. O pensamento da eternidade é chamado por Santo Agostinho o grande pensamento. Este pensamento fez com que todos os tesouros e grandezas da terra se afigurassem aos santos como que palha, lodo, fumo e monturo. Este pensamento inspirou tantos anacoretas a retirarem-se para desertos e grutas, tantos jovens nobres e mesmo reis e príncipes reinantes a encerrarem-se nos claustros. Este pensamento deu a tantos mártires coragem para sofrer os cavaletes, as unhas de ferro, as grelhas em brasa e a morte pelo fogo. Não é para esta terra que fomos criados. O fim para o qual Deus nos colocou neste mundo é que pelas nossas boas obras mereçamos possuir a vida eterna. E por fim a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pelo que Santo Euquério disse que o único negócio em que devemos cuidar na vida presente é a eternidade. Se assegurarmos este negócio, seremos felizes para sempre. Se o errarmos, seremos para sempre infelizes. Feliz de quem vive tendo sempre em mira a eternidade. Pela fé viva que dentro em breve tem de morrer e entrar na eternidade. O justo vive pela fé. Carta aos Gálatas capítulo 3, versículo 11. A fé faz o justo viver na graça de Deus, dá vida à alma desprendendo-a dos afetos terrenos, e lembrando-lhe os bens eternos que Deus promete aos que o amam. Dizia Santa Teresa que todos os pecados provêm da falta de fé. Pelo que, a fim de vencermos as paixões e as tentações, é necessário que frequentemente avivemos a nossa fé, dizendo: creio na vida eterna. Creio que depois desta vida, que em breve acabará para mim, há a vida eterna, ou cheia de gozos ou cheia de sofrimentos, uma das quais me tocará segundo os meus méritos ou deméritos. Costumava por isso Santo Agostinho dizer que o que crê na eternidade e não se converte a Deus, perdeu o juízo ou a fé. Exclama São Cesário. Ai dos pecadores, ai daqueles que entram na eternidade sem a terem conhecido, por não terem querido pensar nela. Ó infelizes! Para eles a porta do inferno se abrirá para os deixar entrar, não para os deixar sair. Santa Teresa repetia às suas religiosas: minhas filhas, uma alma, uma eternidade. Queria dizer: minhas filhas, temos uma só alma. Perdida esta, tudo está perdido. E perdida esta uma vez, está perdida para sempre. Numa palavra,
De nosso último suspiro na hora da morte dependerá se seremos felizes para sempre ou para sempre em desespero. Roguemos, pois, ao Senhor, que nos aumente a fé. Senhor, aumentai a minha fé. Porque, se não estivermos firmes na fé, nos tornaremos pior do que um Lutero ou um Calvino. Ao contrário, um vivo pensamento da eternidade que nos espera pode fazer-nos santos. Quando tivermos que sofrer alguma enfermidade ou perseguição, lembremo-nos do inferno que temos merecido pelos nossos pecados. Desta maneira toda a cruz se nos afigurará leve. E daremos graças ao Senhor dizendo: são do Senhor o não termos sido consumidos. Livro das Lamentações capítulo 3, versículo 22. Digamos também com Davi: se o Senhor não se tivesse compadecido de mim, estaria eu no inferno desde o dia em que o ofendi pelo pecado mortal. Salmo 93, versículo 17. Eu já estava perdido, mas vós, ó Deus de misericórdia, estendestes para mim a vossa mão e me tirastes do inferno. Tu livraste a minha alma para ela não perecer. Livro do profeta Isaías capítulo 38, versículo 17. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Aleluia! Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.